Olá pessoal, tudo jóia? Essa conversa de hoje, ela começou um tempo atrás, numa campanha durante uma captura de onça-pintada, onde me foi proposto um tema, né, relacionado principalmente a se discutir do meu trabalho, né, da minha filosofia de trabalho que eu venho pensando nos últimos anos. Eu trabalho com epidemiologia, com dinâmica de agentes em populações silvestres, e nos últimos tempos tenho trabalhado cada vez mais com a parte de parasita. Então, durante essa captura até na Serra do Amolar, o Hugo Fernandes, biólogo, né, me chamou para conversar e apresentar esse tema, né, num congresso de mastro que teve no Ceará. Então, essa essa apresentação, ela veio de uma dinâmica onde toda vez que eu me apresento, onde eu falo que eu vou trabalhar, as pessoas sempre perguntam, tá, mas tu trabalha com doença em felinos, tu trabalha com doenças em carnívoros, e eu tenho que explicar que eu não pesquiso doença, eu estudo saúde. Por que que isso é importante? Porque nessa rede que a gente tem na conservação, nessa teia que a gente tem na conservação, é importante a gente entender que existem vários caminhos que podem levar à conservação das espécies. E o caminho que eu escolhi, o caminho que eu busco, ele não é o mais importante, ele talvez não seja o ramo principal, mas é um que dá suporte a essa teia. E trabalhar com a gente envolve não é entender se o animal está doente ou não, mas principalmente entender qual é o papel dos agentes, vírus, bactérias, parasitos, porque muitas vezes esses organismos ajudaram na seleção, ou eles ajudaram na dinâmica de algumas espécies, inclusive impedindo que outras espécies invadissem aquele nicho, né, do seu hospedeiro, porque não eram resistentes. Então, a minha ideia, né, trazendo isso aqui para os alunos, principalmente que trabalham comigo, é entender, né, de quando se fala na palavra de saúde, o que que a pessoa pensa? Ah, eu trabalho com saúde, eu quero saúde. A maioria das pessoas pensa em doença, né? Ah, eu trabalho com saúde, a gente não consegue entender que procura aprender sobre o que que existe de equilíbrio e balanço para uma espécie, para o indivíduo, que a mantém saudável. Quando a gente fala trabalho com saúde, eu estou trabalhando com o animal doente para tentar fazer com que ele volte a ter saúde. E muitas vezes não. A gente trabalha com a gente numa população para entender qual está o equilíbrio, para quando rompe esse equilíbrio, poder fazer alguma coisa. E isso me chama atenção porque esse sou eu, moleque, lá atrás, com os meus 8 anos, eu, quando ouvia falar de medicina veterinária, eu pensava sobre isso, né? Que um dia eu vou pensar em ajudar os animais, que eu vou fazer alguma coisa para curar os animais. Aí depois, com o tempo, uma das coisas que eu pensava muito, né, em capturar. Então, ter a possibilidade de fazer a captura, isso aí sou eu com um rifle, né, tentando acertar um macho de onça pintada que seria capturado para poder fazer o meu estudo e o meu trabalho. Só que se a gente pensar só em animal doente, a gente pouco tem acesso a isso no animal de vida livre. Então eu comecei a entender na dinâmica e no papel dos agentes em relação aos seus hospedeiros, ou seja, aos os animais que os parasitas, que os vírus e as bactérias vivem, convivem e como são essas relações. Então, eu gosto sempre de apontar alguns livros, então esses são 3 livros que eu acho muito interessantes. O Conservation Biology do Michael Solé, que apresenta já essa relação de hospedeiros, né, e seus agentes. Então, ele trata já nesse livro. O livro do The Serengeti Lion, do George Schaller, onde trata da relação entre diferentes animais, né, leões com as hienas, com chacais. Então, a gente entender esse equilíbrio e também com suas presas. E no livro, né, The Serengeti Rules, do Sean Carroll, ele trata bastante do papel das diversas espécies em relação ao equilíbrio ambiental. E hoje a gente está com essa questão, né, do Um Mundo, Uma Saúde, o One World, One Health, principalmente depois do que a gente presenciou em relação ao coronavírus. A gente procura entender o balanço que existe, o equilíbrio que existe em diferentes agentes e as diversas populações, porque com o mundo globalizado, onde a gente está de um lado do planeta, em menos de 24 horas a gente literalmente vai para o outro lado, onde as relações que existem de dinâmica de risco de transporte de agente entre Ásia, Europa, América, África, Oceania é muito rápido. E lembrando que os 3 pontos importantes, né, da epidemiologia, que é hospedeiro, agente e ambiente, eles vêm trazendo exatamente a necessidade de esse equilíbrio, né? Pelo postulado de Evans, ele fala que tem vários fatores, vários pontos, onde é importante eu entender o hospedeiro e a dinâmica que o cerca, o agente e a dinâmica que o cerca, o ambiente e a dinâmica que o cerca, mas principalmente
as relações entre hospedeiro-agente, hospedeiro-ambiente, ambiente-agente, ambiente-hospedeiro e assim por diante. E isso vem fazendo com que a sociedade reflita, né? Há muito tempo atrás, a gente tem um grande exemplo das pirâmides do Egito, onde eram os templos, né, os locais de reflexão. Essa imagem que eu coloco ao lado ali, da Patagônia, a gente consegue ver uma imagem similar, que lembra uma outra, mas não deixa de ser, para alguns, um local de reflexão. Então, o custo, né, e a utilidade que a gente via tão somente nos belos templos que a humanidade construiu ao longo dos anos, a gente consegue entender que tudo que foi esculpido durante bilhões de anos pela natureza também pode ser pontos de reflexão. E esses dois ambientes eles sofrem, né, quando dá uma perda, um desequilíbrio. Foi o incêndio em Notre Dame, na França, ou foi o incêndio no Pantanal, que matou cerca de 17 milhões de vertebrados. Então, cada vez que a gente tem essa ruptura, né, onde a gente queima uma área, queima um ambiente ou queima um local, nos faz pensar sobre diferentes fatores. E alguns artigos, alguns materiais que são publicados ao longo do tempo fazem refletir. Esse é um artigo que fala principalmente de por que as doenças infecciosas devem ser importantes no estudo da ecologia das comunidades, além de ter um papel na relação entre comunidades. A gente às vezes não entende o papel dos agentes em relação ao ambiente, né, para manter o equilíbrio. E quando há essa quebra do equilíbrio, a gente pode perder algumas espécies. Então, por exemplo, cada hospedeiro, cada animal que eu capturo, eu considero ele um microbioma, com seus ectoparasitas, com seus endoparasitas, com seus protozoários. Não deixa de ser um organismo com diversos organismos vivendo, né, em diferente sincronia. Então, quando a gente olha, né, por fora, a gente consegue ver uma certa diferença, né? Então, a pele de um chimpanzé, a pele de um gato, né, a pele de um cavalo, de uma onça pintada, a pele de um elefante, a pele de um ser humano. E quando a gente vê a diferenciação que ocorreu ao longo do tempo dos mamíferos, a gente consegue entender bem as diferenças morfológicas, diferentes externas. Mas quando a gente olha por dentro, o sangue é tudo igual, né? As características básicas de sangue, de hemácia, de leucócitos, são muito parecidas, e em alguns casos são idênticas. Então, conhecer isso faz com que a gente entenda melhor que pode acontecer que às vezes as enfermidades pulam entre espécies, né? Então, quando a gente fala que pula entre espécies, nós ainda temos uma visão antropocêntrica. A gente ainda acha que o homem é o centro do mundo, né? Então, a gente não se considera como uma espécie animal. E, na verdade, pela biologia nós somos. Então, se a gente, e muitos estão se perguntando, né, por que eu falo isso? A gente usa um termo chamado zoonose, que só é importante quando a enfermidade sai do animal para o ser humano. Quando ela salta de uma espécie para outra, a gente acha que é um acaso, que ela pode acontecer, como é o vírus da sinomose, que pulou entre carnívoros terrestres para carnívoros aquáticos, mas a gente não para perguntar se as enfermidades dos animais podem pular para nós. Então, quando isso acontece, a gente chega a ter um nome especial. Existem nomes especiais para os animais, entre as aves, mas sempre com referência ao ser humano. Então, alguns artigos vêm mostrando que as enfermidades, que os agentes, eles têm um papel importante, né? Se discute muito de que abaixo, né, da América Central, o gênero Canis não veio porque talvez alguns agentes, entre ele Leishmania, Trypanosoma, Rangelia, podem ter bloqueado a migração do gênero Canis, que seriam lobos e coiotes. A gente começa a entender o papel, né, da predação no controle de enfermidades. Uma vez eu tendo uma dinâmica entre lobo, elques e veados, se eu retiro, por exemplo, os lobos, vai se quebrar o equilíbrio entre elques e veados, principalmente porque eles vão permanecer mais tempo em conjunto, e isso pode levar a algumas enfermidades. A mesma coisa em relação a prion, que são outras unidades, né, que são proteínas que podem provocar enfermidade, e muitas vezes o papel seletivo, né, de um cervídeo pode ter relação com o prio e pode ter relação, por exemplo, com o pulmão, com a sussurrana. Então, quando a gente começa a entender que o carnívoro ele tem um papel em relação ao herbívoro, mas todos eles têm agentes que podem se relacionar um com o outro, ou pode ter um papel determinante, a gente consegue melhor entender um ambiente. Então, na medicina da conservação, que é o estudo da ciência da medicina veterinária com ferramentas aplicadas na conservação das espécies, o que difere um pouquinho de saúde única, a gente precisa entender melhor o papel do carnívoro com o herbívoro, ou o papel de um mamífero com a sua planta, com a sua fruta, porque existem relações entre os dois, mas existem relações com carrapatos, com piolhos, com pulgas. E os exames de saúde, né, os exames de sangue, tem mostrado cada vez mais que há uma dinâmica
desses indivíduos. Então, conhecer o hospedeiro, o agente, o ambiente, principalmente nos últimos anos, os vetores, tem mudado muito a nossa percepção do que a gente entende de conservação. Um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo é entender a relação do carrapato hospedeiro com os seus organismos, né, as suas riquezas principalmente, e a relação com outros mamíferos, e isso tem aberto porta para entender principalmente alguns agentes que podem realmente serem transmitidos para outras espécies animais, mas também para o ser humano. Então, conhecer e entender a dinâmica dos agentes na população silvestre, eu vou contribuir para a conservação dessas populações, eu vou conseguir entender melhor a dinâmica ambiental que ocorre nessas áreas, eu vou entender de possíveis riscos para as pessoas, mas não necessariamente eu tenho que trabalhar com o animal doente. Então, eu queria agradecer bastante a atenção de vocês e eu fico aqui com essa rápida apresentação.